minha irmã me empurrou através de uma porta de vidro com fúria. O impacto me deixou em coma. E quando finalmente abri os olhos, tudo havia mudado para sempre. Ela está sangrando. Oh Deus, há tanto sangue por toda parte. O que você fez, Belly? O que você fez? Eu não queria. Ela me deixou tão furiosa. Ela sempre me deixa furiosa. Alguém chame o 192. Joselyn não está respondendo. Minha irmã me empurrou através de uma porta de vidro com raiva pura. O impacto me jogou em um coma que durou 3 semanas. Olá, eu sou Joselyn. Dizem que comas parecem sono, mas isso é mentira. Eu ouvi tudo. Cada palavra sussurrada, cada soluço contido, cada desculpa patética. Por 21 dias, fiquei presa dentro do meu próprio corpo enquanto minha família mostrava quem realmente eram diante do que acreditavam ser minha concha surda. Foi assim que descobri que minha irmã Belly vinha fantasiando sobre me machucar há meses, e que meus pais alimentavam sua raiva o tempo todo. Crescer como irmã mais nova de Belly era como morar com uma granada viva. Ela era 3 anos mais velha que eu, supostamente mais madura, definitivamente mais forte fisicamente. Mas onde a maioria das irmãs mais velhas protege seus irmãos com a vida, Belly me via como uma rival que precisava ser esmagada. Por que ela sequer existe? Uma vez a ouvi perguntando à nossa mãe quando achava que eu estava brincando no quintal. Eu tinha 12 anos. Ela, 15. Tudo era perfeito antes dela aparecer e destruir tudo. A resposta da mãe ainda ecoa nos meus pesadelos: Belly, querida, você ainda é nossa menina especial. Joselyn só está aqui. Essa única palavra resumia toda a minha existência na nossa família: só estou aqui. Belly era a filha perfeita. Linda, popular, estrela do time de vôlei do Lincoln High. Eu era nerd, apaixonada por desenho e fotografia, tirava notas altas sem esforço, e os professores sempre me elogiavam por ser a sábia além da minha idade. Mas essa sabedoria não era um dom natural. Era puro instinto de sobrevivência. Aprendi rápido a me encolher, a nunca ofuscar Belly, a pedir desculpas por ocupar espaço demais na órbita dela. Meu melhor amigo, Tyler, era a única pessoa que via além da minha máscara. Fomos vizinhos desde a primeira série, e ele já tinha presenciado acidentes demais de Belly para não perceber a verdade escondida por trás deles. Esse machucado no seu ombro não foi por tropeçar na mochila, me confrontou uma tarde, quando tínhamos 14 anos. A Belly estava só brincando. Ela não percebe o quanto é forte às vezes. Ela é capitã do time de vôlei e malha 5 dias por semana. Ela sabe exatamente o quanto é forte. Ele estava absolutamente certo. Mas que escolha eu tinha? Toda vez que tentava contar aos meus pais o que estava acontecendo, eles tinham um arsenal de desculpas pronto: irmãs brigam às vezes. Você está sendo sensível demais. A Bel está sob uma pressão enorme agora. Essa desculpa da pressão era a favorita deles. Bel sempre se afogava em pressão dos estudos, do esporte, dos próprios padrões impossíveis. E, de alguma forma, eu me tornava o saco de pancadas designado sempre que ela precisava se aliviar. Tudo explodiu quando fiz 16 anos. Eu tinha sido aceita no programa de artes visuais de elite da Academia Regional, para design gráfico e mídia digital. O pacote de aceitação chegou numa manhã de sábado, e eu cometi o erro fatal de demonstrar empolgação genuína. Fantástico, Joselyn, disse meu pai, me dando um abraço lateral distraído antes de voltar ao café e ao jornal espalhado na mesa da cozinha. Belly entrou na cozinha justamente quando minha mãe me oferecia um parabéns amorno, que soava mais como um pedido de desculpas. O que está acontecendo? Exigiu Belly. Joselyn foi aceita naquele programa de design, disse minha mãe, já parecendo culpada por sequer mencionar. A expressão de Belly escureceu como nuvens de tempestade. No da Riverside Arts Academy? Disse ela. Mas é lá que eu tenho treino de vôlei 3 vezes por semana. Eles ficam em prédios completamente diferentes, Bri. Provavelmente nem vamos nos cruzar. Perfeito. Então agora você vai invadir meu território. Mostrando serviço como sempre faz. Não estou me exibindo. Trabalhei incrivelmente para conquistar essa oportunidade. O tapa veio tão rápido que mal consegui registrar o movimento.
Minha bochecha explodiu em dor ardente enquanto eu a encarava, completamente chocada. Biele, disse minha mãe, fraca não se bate nesta casa. Ela me provocou, afirmou Belle calmamente, como se estivesse comentando sobre o tempo, se mostrando superior por causa do seu estúpido programa de arte. Meu pai nem levantou os olhos da sessão de esportes. Joselyn, talvez diminua um pouco a comemoração. Sabe, sua irmã está estressada com as inscrições da faculdade. Pressionei a mão contra meu rosto ardente, lutando para não chorar. Ela acabou de me bater e você está me dizendo para me acalmar? Não seja tão dramática. Suspirou minha mãe. Foi só um tapinha. Irmãs brigam. Tyler ficou absolutamente furioso quando percebeu meu rosto naquela tarde. Você precisa documentar cada incidente. Tire fotos. Qual o sentido? Perguntei. Eles não se importam. Porque eventualmente ela vai ultrapassar uma linha da qual você não consegue voltar, e você vai precisar de provas. Ele me ajudou a começar um diário detalhado, fotografando cada machucado, cada ferida, cada situação perigosa. Guardei tudo escondido na casa do Tyler, já que Belle costumava vasculhar meu quarto regularmente. A situação piorou de vez quando ela não foi aceita na Universidade dos Sonhos. Ela contava com uma bolsa integral de vôlei para Stanford, mas deram a vaga para uma garota da Califórnia. Isso é karma, sibilou para mim naquela noite, me encurralando no corredor entre nossos quartos. Todas as suas conquistas, todo esse seu exibicionismo. Você amaldiçoou o meu futuro inteiro. Bri, isso nem faz sentido lógico. Ela agarrou meu pulso e o torceu com tanta força que gritei de dor. Tudo de ruim na minha vida acontece porque você existe. Mamãe e papai te mimam o tempo todo. Os professores te idolatram. Todo mundo acha que você é tão especial. Pois não é. Você é um parasita. Ela me empurrou com violência, e eu cambaleei para trás, protegendo o pulso dolorido. Não estava quebrado, mas a dor durou dias. Não consegui segurar meus lápis de desenho direito por uma semana, e acabei ficando para trás nas tarefas de design. Minha professora de arte, a senhorita Harrison, percebeu na hora. Joselyn, o que aconteceu com o seu pulso? Eu caí da escada, respondi. Ela me observou com um olhar que dizia que sabia a verdade. Você entende que sou legalmente obrigada a relatar ferimentos suspeitos, não é? Por favor, não faça isso. Só vai piorar a situação em casa. Seus olhos refletiam tristeza e compreensão. Minha sala de aula é sempre um espaço seguro, caso você precise conversar. A exposição de arte da primavera deveria ser o meu grande momento. Eu havia criado um portfólio digital completo para a mostra da escola, e minhas obras seriam apresentadas como o destaque principal. Meus pais até tinham prometido comparecer, um gesto raro de apoio. Na manhã da exposição, Belle estava em um humor perigoso. Ela havia acabado de receber outra carta de rejeição de uma das universidades reservas. Isso significava que teria de estudar na UC Community College, algo que, para ela, era pior do que a própria morte. Deve ser bom, né? Disse ela, observando enquanto eu passava meu vestido para a exposição. Ter tudo entregue de bandeja enquanto eu só recebo rejeição. Bri, eu realmente sinto muito por causa da faculdade. Não, você não sente. Aposto que está adorando. A pobre Belle finalmente falha em alguma coisa, enquanto a perfeita Joselyn ganha mais um prêmio. Isso não é verdade. Eu quero que você tenha sucesso. Mentirosa. Ela se aproximou, o rosto corado de raiva. Você vem sabotando minha vida inteira. Nascer já foi seu primeiro ato de sabotagem. Eu não posso evitar ter nascido. Talvez devesse ter tentado com mais força para não nascer. Virei de costas, me recusando a continuar aquela discussão. A exposição começaria em 6 horas, e eu precisava concentrar minha energia nisso. Mas Belle não tinha terminado. Não ouse virar as costas para mim. Rosnou ela, agarrando meu ombro e me girando com força. O impulso me fez tropeçar para trás. Estávamos no corredor do andar de cima, entre nossos quartos, bem ao lado da porta de vidro decorativa que levava ao escritório da mamãe. Era de vidro fosco, grosso, supostamente reforçado, com um padrão geométrico caro que ela havia mandado fazer sob encomenda numa boutique de Seattle.
Bri, por favor, não hoje. Me deixa ter só esse dia. Deixar você ter um dia, como se você alguma vez tivesse me deixado ter alguma coisa. A Academia de Artes deveria ser o meu espaço, mas você se infiltrou com esses seus trabalhos de design. A faculdade deveria ser minha, mas você tem que ser tão perfeita que todos vivem me comparando com você. Isso não é nem remotamente verdade. Cala a boca! Gritou, empurrando-me com uma força aterrorizante. Fui arremessada para trás, os braços se debatendo, tentando desesperadamente recuperar o equilíbrio, mas não havia para onde ir, a não ser direto contra aquela porta de vidro. Lembro-me de ter pensado, de forma absurda, que mamãe ficaria furiosa por causa da porta-cara que ela mandara fazer sob medida. Então minha cabeça e meus ombros atingiram o vidro com um impacto devastador. A porta, supostamente reforçada, explodiu em 1000 pedaços. Mais tarde, os investigadores descobriram que havia sido instalada de forma totalmente errada com vidro comum em vez do vidro de segurança exigido. Em vez de se despedaçar em fragmentos inofensivos, ela se estilhaçou em lâminas enormes e afiadas como navalhas. Senti o impacto repugnante, o vidro cedendo sob o meu corpo, as bordas serrilhadas cortando fundo o meu crânio e minha garganta. Então comecei a cair para trás, para dentro do escritório da mamãe, enquanto estilhaços mortais choviam ao meu redor como uma nevasca de cristal. Ela está sangrando. Ouvi alguém gritar. Meu Deus, tem sangue por toda parte. O que você fez, Belly? O que você fez? Eu não queria. Ela me deixou tão irritada. Ela sempre me deixa irritada. Alguém chame o 192. Joselyn não está respondendo. Essas foram as últimas palavras que ouvi claramente antes que a escuridão me engolisse por completo. Mas a escuridão não era total. Eu existia em um espaço assustador entre a vida e a morte. Consciente, mas incapaz de reagir. Ouvia, mas não conseguia falar. Os médicos chamaram aquilo de coma induzido inicialmente necessário para conter o inchaço perigoso que pressionava meu cérebro. Mas, quando tentaram me trazer de volta à consciência, eu não acordei. O trauma craniano havia sido catastrófico, fraturas no crânio em 3 pontos, hemorragia cerebral e danos severos nas áreas que controlam a consciência e as funções motoras. Ela tem uma sorte incrível de estar viva, disse o Dr. Robertson aos meus pais. E eu ouvi cada palavra, flutuando naquele estranho estado entre o sono e o nada. O vidro cortou uma artéria principal no pescoço dela. Se o vizinho de vocês não fosse paramédico e não soubesse exatamente como aplicar pressão, ela teria sangrado até morrer antes que a ambulância chegasse. O pai do Tyler, o Sr. Jameson, tinha ouvido o estrondo tremendo e os gritos histéricos de Belly. Foi ele quem salvou minha vida, enquanto meus pais permaneciam paralisados de choque. Minha irmã repetia, em pânico, que tudo havia sido um acidente. Mas enquanto eu estava ali, presa dentro do meu corpo quebrado, ouvi a verdade real começar a emergir aos poucos. Belly desabou primeiro apenas 3 dias depois do meu coma. Meus pais discutiam em voz baixa no quarto do hospital sobre as taxas legais que começavam a se acumular. Aparentemente, o promotor do distrito estava considerando acusar Belly de agressão qualificada. Por que eu deveria ser punida? Explodiu Belly de repente. Vocês sempre disseram que ela era o problema. Sempre concordaram comigo quando eu dizia que ela tornava tudo mais difícil para mim. Nós nunca quisemos que você realmente a machucasse, sussurrou mamãe, desesperada. Mas também nunca me impediram. Toda vez que eu empurrava, batia ou atormentava ela, vocês arrumavam desculpas pro meu comportamento. Vocês me ensinaram que era aceitável, porque ela era sensível demais, dramática ou porque a provocava. Belly, abaixa a voz agora. Pra quê? Ela não pode ouvir nada do que estamos dizendo. Provavelmente está com morte cerebral mesmo. Pelo menos agora não vai roubar mais atenção de mim. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Mesmo presa dentro do coma, eu conseguia sentir o peso terrível dele pairando sobre todos. Ela pode morrer, disse meu pai finalmente. Sua irmã pode realmente morrer, e essa é a sua única resposta. Ela não é minha irmã. Ela é um erro que vocês cometeram e que destruiu minha vida. Mais silêncio esmagador. Então, mamãe, com a voz tão baixa que quase não ouvi. Talvez devêssemos ter te levado para terapia, como sua tia sugeriu anos atrás.
Terapia pra quê? Pra eu lidar com o fato de ter ficado com raiva com razão porque vocês tiveram outro filho quando eu já era perfeita? Vocês não tiveram Joselyn pra me machucar de propósito, mas deixaram que eu acreditasse nisso. Toda vez que me confortavam dizendo que a Joselyn só estava aqui ou que eu ainda era menina especial de vocês, alimentavam o meu ressentimento. Vocês criaram esse monstro. E ela estava certa. Eles haviam criado esse pesadelo. E agora eu pagava o preço máximo pelos erros deles. Tyler me visitava todos os dias, sem falhar. Sentava-se ao lado da minha cama e falava sobre a escola, sobre a exposição que perdi, sobre como meu portfólio recebeu uma ovação de pé mesmo sem eu estar lá para ver. Ele também me mantinha informada sobre o andamento da investigação criminal em torno do meu caso. Encontraram seu diário escondido lá em casa, contou uma tarde. Minha mãe entregou tudo à polícia imediatamente. Todas as fotos, todos os registros que você fez. O advogado da Belle está tentando alegar que é tudo invenção, mas já surgiram muitas testemunhas. Professores que notaram machucados suspeitos. Vizinhos que ouviram brigas violentas pelas paredes. Amigos que viram ela te machucar em público e ficaram calados. Ele apertou minha mão imóvel com cuidado. Ela vai pagar caro por isso, Joss. Ela e seus pais. Eles também estavam sendo investigados por negligência criminal e por não protegerem uma menor sob seus cuidados. Eu queria desesperadamente apertar a mão do Tyler de volta, dizer que ouvia cada palavra, mas meu corpo se recusava a obedecer à minha mente. A doutora Reynolds, a neurologista responsável pelo meu caso, foi brutalmente honesta com meus pais sobre o meu prognóstico. A cada dia que ela permanece nesse estado de coma, a probabilidade de uma recuperação completa diminui, explicou ela. Vocês precisam se preparar mentalmente para a possibilidade de que Joselyn talvez nunca volte à consciência. O que exatamente isso significa? Perguntou minha mãe, com a voz embargada. Lesões cerebrais são notoriamente imprevisíveis. Ela pode apresentar perda severa de memória, mudanças drásticas de personalidade, sequelas físicas permanentes ou pode simplesmente acordar amanhã completamente normal. Nós simplesmente não sabemos. Belle foi formalmente acusada de agressão qualificada e tentativa de homicídio. A instalação incorreta da porta acabou prejudicando a defesa dela. Demonstrou negligência grave por parte dos meus pais, por não garantirem a segurança básica da casa, e isso agravou significativamente as acusações, já que meus ferimentos foram muito mais sérios do que seriam se o vidro de segurança tivesse sido instalado corretamente. Ouvi minha tia Patrícia discutindo ferozmente com meus pais sobre toda a situação. Como vocês puderam deixar isso continuar por tantos anos? Todo mundo sabia que a Belle era violenta com a Joselyn. Todo mundo nesta família sabia. Ela é nossa filha, protestou meu pai, sem convicção. E vocês acharam que isso justificava tudo? Pois pensaram errado. Agora uma filha está em coma, lutando pela vida, e a outra pode passar décadas na prisão. O julgamento prosseguiu enquanto eu permanecia inconsciente, presa entre dois mundos. Tyler continuava fielmente ao meu lado, me atualizando de tudo, lendo suas anotações detalhadas. A Belle tentou chorar no banco das testemunhas, contou ele, mas o promotor desmontou aquela encenação na hora. Eles tinham seu diário, as fotografias, e o depoimento de 15 professores e vizinhos diferentes. Até algumas das amigas mais próximas dela testemunharam que Belle falava abertamente sobre querer me machucar permanentemente. Minha mão se mexeu involuntariamente. Foi o primeiro movimento real que fiz em semanas. O júri a considerou culpada em todas as acusações. Ela vai pegar no mínimo 18 anos, Joss. 18 anos. Outro espasmo. Tyler ofegou e chamou as enfermeiras em desespero. Acordar de um coma não se parece em nada com os filmes. É agonizantemente lento, profundamente confuso e incrivelmente doloroso. Primeiro vieram breves flashes de consciência, depois gradualmente a habilidade de apertar os dedos sob comando. Abrir os olhos levou mais 3 dias excruciantes. Falar demorou uma semana inteira depois disso. Minha primeira palavra foi o nome do Tyler. Ele simplesmente desabou em lágrimas. Aquele garoto que havia sido meu protetor, meu confidente, meu amigo mais verdadeiro. Chorou como se o coração dele estivesse se partindo quando eu consegui pronunciar seu nome. Estou aqui, disse-lhe entre as lágrimas.
Estive bem aqui o tempo todo. Meus pais eram uma história completamente diferente. Ficaram parados na porta, parecendo estranhos inseguros, sem saber se eram bem-vindos no meu quarto de hospital. Joselyn começou minha mãe, hesitante. Nós sentimos muito. Falhamos completamente com você. Agora entendemos isso. Virei minha cabeça para longe deles. O movimento enviou ondas de dor pelo meu crânio, mas doía menos do que olhar para seus rostos. A recuperação foi absolutamente brutal. Tive que reaprender habilidades motoras básicas do zero, lidar com enormes lacunas na memória e suportar fortes dores de cabeça que pareciam dividir meu crânio novamente. Mas a fisioterapia física foi significativamente mais fácil do que processar a devastação emocional. Uma assistente social chamada Angela foi designada para supervisionar meu caso. Seus pais querem manter a guarda, mas dadas as circunstâncias, o Tribunal de Família está disposto a considerar arranjos alternativos. Você tem 17 anos agora, quase adulta. Sua tia Patrícia formalmente se ofereceu para recebê-la em casa. Tia Patrícia, que havia tentado desesperadamente intervir anos atrás, que implorou aos meus pais para que ajudassem a Belle profissionalmente e foi mandada a cuidar da própria vida. Sim, respondi sem hesitar. Quero morar com ela. Meus pais protestaram vigorosamente, mas não tinham absolutamente nenhum argumento. Haviam sido considerados culpados por colocar a criança em perigo e negligência criminal. Foram sortudos por não irem para a prisão. No dia em que finalmente recebi alta do hospital, ocorreu a audiência de condenação de Belle, 15 anos de prisão, com possibilidade de condicional após 10. Ela tinha 21 anos, o que significava que estaria na casa dos 30 quando saísse. Se ela saísse, minha carreira no vôlei, meus sonhos de faculdade, todo o meu futuro tudo se perderia. Quer apresentar uma declaração de impacto da vítima? Perguntou o promotor. Pensei seriamente sobre isso. Uma parte de mim queria desesperadamente encará-la, forçá-la a ver o que havia feito comigo. Mas Tyler me ajudou a perceber algo crucial. Ela já sabe, disse ele. Ela sempre soube. É exatamente por isso que ela te odiava tanto. Porque você mostrou a ela quem ela realmente era, violenta, ciumenta, estimulada por pais que deveriam tê-la parado anos atrás. Seu sucesso destacava todas as falhas dela de forma nítida. Então, eu não compareci à sentença. Deixei meu diário falar por mim. Todos aqueles anos documentados de abuso sistemático. O juiz leu trechos extensos durante a sentença e, aparentemente, Belle finalmente desabou completamente não por arrependimento genuíno, segundo Tyler, mas pelo peso esmagador de perceber que todos agora podiam ver exatamente que tipo de pessoa ela realmente era. Morar com a tia Patrícia foi como respirar livremente pela primeira vez na minha vida. Sem andar em ovos constantemente, sem medo da violência irromper, sem pais inventando desculpas para meu agressor. Apenas segurança, apoio genuíno e espaço para me curar de verdade. Eu deveria ter lutado mais por você, disse ela uma noite, durante o jantar. Quando você era mais nova, eu deveria ter chamado o conselho tutelar eu mesma, em vez de apenas discutir com seus pais. Você não poderia saber que isso escalaria para uma tentativa de homicídio, não é? A violência sempre escala, Joselyn. Sempre. É isso que as pessoas não entendem até ser tarde demais. Ela me ajudou a continuar meus estudos, embora a lesão cerebral traumática tenha tornado tudo muito mais desafiador. Não conseguia mais criar designs gráficos como antes. A parte do meu cérebro que entendia relações espaciais complexas havia sido permanentemente danificada. Mas descobri um novo caminho. Terapia artística para sobreviventes de trauma. Você entende o trauma em nível celular, disse meu orientador acadêmico. Você entende como a criatividade pode curar porque você a viveu. Esse é um presente inestimável que você pode compartilhar com os outros. Me formei no ensino médio um ano mais tarde, mas com honras acadêmicas. Meus pais vieram à cerimônia, sentando-se na última fila, ainda desesperadamente esperançosos por algum tipo de reconciliação. Estamos fazendo terapia, disse meu pai depois, tentando entender como nos falhamos completamente com você. Que bom, respondi de forma neutra. Continuem. Poderíamos nos encontrar para tomar um café algum dia? Começar a reconstruir nosso relacionamento. Não.
Vocês escolheram a Belle em vez da minha segurança durante 17 anos. Agora que ela está trancada, vocês não podem me escolher. Minha mãe começou a chorar. Nós te amamos, Joselyn. Sempre te amamos. Vocês amam a ideia de mim, a filha silenciosa que não reclamava enquanto era sistematicamente abusada. Mas não me amaram o suficiente para me proteger de verdade. Isso não é amor. É conveniência. Saí caminhando com Tyler e tia Patrícia ao meu lado. Minha verdadeira família. A faculdade abriu um mundo inteiramente novo. Ninguém sabia da minha história a não ser que eu escolhesse compartilhar. Fiz amigos de verdade, comecei a namorar casualmente, descobri quem eu era fora de ser vítima da Belle. As dores de cabeça ainda vinham regularmente e provavelmente lidaria com elas pelo resto da vida. Mas eu estava viva. Mais importante, eu estava prosperando. No meu último ano de faculdade, recebi uma carta inesperada enviada através do meu advogado. Era da Belle. Quase a joguei fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Era breve. Eu ainda culpo você. Sempre vou culpar você. Você roubou a minha vida. Mesmo na prisão, ela não conseguia assumir a responsabilidade por suas ações. Guardei a carta como um lembrete não do ódio dela, mas do quanto eu havia percorrido. Ela ainda estava presa à raiva e ao ressentimento, enquanto eu finalmente era livre. Comecei a trabalhar em um centro de reabilitação para adolescentes com lesões cerebrais traumáticas. Muitos eram vítimas de violência, assim como eu. Ajudava-os a reencontrar suas vozes através da terapia artística, mostrando que a sobrevivência e a cura eram possíveis. Uma garota, Amber, me lembrou poderosamente de mim mesma. 15 anos, silenciosa, ainda se recuperando de ter sido empurrada por uma escada de concreto pelo namorado da mãe. Ela ainda não podia falar por causa das lesões, mas conseguia pintar. A arte lembra mesmo quando nós não conseguimos, disse ela suavemente. Ela vive em partes do nosso cérebro que a violência nem sempre consegue alcançar. No dia em que completou sua primeira pintura desde o ataque, choramos juntas. O namorado da mãe dela estava na prisão, assim como a Belle. A mãe havia escolhido o homem em vez da filha, assim como meus pais escolheram minha irmã em vez de mim. Mas ali estava ela, criando algo belo apesar de tudo. Então aqui está minha pergunta: quando alguém tenta te destruir, mas acaba se destruindo no processo, você deve perdoar essa pessoa para encontrar sua própria paz? Ou sua paz está em construir uma vida tão plena e significativa que a ausência dela nem é sentida? Eu construí essa vida. E todo dia que acordo, eu me escolho.